O assunto da aula de hoje é funções da linguagem. Para a gente começar, eu trouxe 6 textos que têm propósitos comunicativos diferentes, mas que têm estratégias diferentes dependendo da função da linguagem. Então, aqui tem esses 6 textos. Eu selecionei o tema quarentena, tá? E eu selecionei 6 textos diferentes a partir desse tema. O que a quarentena me ensinou, Juntos contra o Coronavírus. Governo de São Paulo decreta prorrogação da quarentena para todos os municípios do estado. Antes, quarentena, e depois, né? Então, aqui tem a metáfora da transformação, lindo esse texto, né? Nós não podemos ficar em casa, mas você pode, fique em casa. E aí é a imagem aqui dos profissionais que estão trabalhando. E aqui um verbete no dicionário, quarentena, número exato ou aproximado de 40, período de 40 dias, isolamento de pessoas, lugares e animais que podem acarretar perigo de infecção. O período de quarentena é relativo e depende do tempo. E aqui, na verdade, não está relacionada aqui à quarentena, né? Mas alô, alô, oi, oi, alô, você tá aí? Tudo bem? Tá me ouvindo? Bom, eu tenho esses 6 textos e já deu para perceber que, embora o tema desses 5 aqui, né, o tema seja o mesmo, eu tenho, além de diferentes objetivos, diferentes estratégias linguísticas para alcançar esses objetivos. E este é o assunto da aula de hoje, é perceber quais são as funções da linguagem predominante aqui nesses textos, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar, vamos pensar aqui nos elementos da comunicação. O que são os elementos da comunicação? São aqueles elementos essenciais que precisam ocorrer para que a comunicação de fato ocorra. Então, toda a comunicação, né, seja ela verbal, não verbal, seja ela oral, seja ela escrita, ela precisa ter esses 6 elementos para que ocorra a comunicação. Precisa ter o emissor, aquele que produz a mensagem, o receptor, aquele que recebe a mensagem, se um dos dois, né, não estiver presente, acho que tudo bem, né, a comunicação não ocorre. Mas além desses dois, a gente tem outros 4 elementos. Eu preciso partilhar do mesmo assunto, então o emissor e o receptor eles precisam entender um pouquinho do mesmo assunto, senão a comunicação não acontece. Precisa ter até um interesse nesse mesmo assunto, né? Então, se você não tem interesse naquilo que o emissor está falando, você está ali de corpo presente, mas não ouve nada, parece, né? Daí a comunicação não é efetiva. A gente precisa, além disso, partilhar a mesma linguagem, o mesmo código. O que é isso? Então, eu estou falando em português e você entende português. Se eu estivesse falando em japonês, se você não soubesse japonês, né, você até poderia estar aqui, né, tá aí, eu aqui, você até tem interesse no assunto, mas se o código não for o mesmo, né, a gente não se entende também. A gente precisa ter um canal, né, um meio pelo qual essa mensagem ocorra, seja de maneira presencial, seja aí, né, via telefone, seja via internet, essa mensagem precisa ter um meio para chegar. E essa mensagem é aquilo que eu digo e como eu digo, né? Eu preciso fazer escolhas lexicais, por exemplo, para que você interesse e conheça a minha mensagem, né? A mensagem em si aqui, para chegar ao receptor. Esses são os elementos da comunicação. Então, ó, eu peguei esses 6 elementos que estão aqui e eu fiz outro quadrinho. Então, ó, emissor, receptor, referente, mensagem, código e canal. Por quê? Dependendo do foco que eu dou naquilo que eu estou produzindo, eu tenho uma função da linguagem. Então, se o foco sou eu, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu sei, são as minhas emoções, as minhas impressões sobre o tema, o foco é no emissor, né? E se o foco é no emissor, eu tenho a função emotiva ou expressiva. Então, vamos lá para os textos iniciais, né? A função emotiva ou expressiva é predominante neste texto aqui. Olha só, me ensinou, olha o uso da primeira pessoa. Então, aqui eu tenho a função emotiva ou expressiva. Vamos voltando para o nosso quadrinho. Se eu foco no receptor, se eu tento convencer o receptor a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa, se eu tenho verbos no imperativo, se eu tenho a ordem, ou se eu tenho verbos no infinitivo, se eu tenho o uso de você, né? Eu tenho a função conativa ou apelativa. Por quê? Porque eu foco naquele que está recebendo a mensagem. Vamos lá, inicialmente.
Nós não podemos ficar em casa. Ai, ficou esquisitinho aqui. Nós não podemos ficar em casa, mas você pode. Fique em casa. Aqui o foco é no receptor, é naquele que recebe a mensagem. Olha o uso de você, olha o uso você pode, né? Fique em casa. Então, aqui eu tenho por predominância a função apelativa ou conativa. Não confunde, não é conotativa, tá? É conativa. Bom, voltando aqui para o nosso quadrinho, se eu tenho foco na mensagem, né? Na mensagem não, desculpa, no referente, no assunto, se eu digo com clareza, com objetividade, eu posso usar dados, eu posso fazer comparações. Se eu tenho foco no assunto, eu tenho função referencial denotativa. Olha a nossa aula, por exemplo, o foco é o assunto, né? O assunto, funções da linguagem. Eu não estou dizendo o que eu acho sobre esse assunto, eu não estou querendo te convencer de nada. O foco é só ali, né, o assunto funções da linguagem, função referencial denotativa. Então, olha aqui nesse mini textinho aqui, né? Governo de São Paulo decreta a prorrogação da quarentena para todos os municípios do estado. É só a informação, né? Não está querendo te convencer de nada, não está falando da impressão do que, né? A gente nem sabe se a pessoa que escreveu isso aqui se concorda, se não. Não, o foco é só no decreto aqui do governo de São Paulo. Então, aqui eu tenho a função referencial ou denotativa, que é a mesma coisa. Se eu trabalho a mensagem fazendo uma escolha lexical, né, intencional, eu posso usar uma palavra com duplo sentido, eu posso usar rimas, eu posso usar toda vez que eu posso usar, né, uma piada, por exemplo, né, que tem ali o duplo sentido. Se eu trabalho a mensagem, assim como dizer, fazendo uma escolha lexical, eu tenho a função poética, né, que é própria de música, própria de poemas, mas não só. Olha, por exemplo, aqui nessa tirinha, antes, quarentena e depois. Eu tenho uma escolha aqui para causar um efeito de sentido. Então, aqui eu tenho função poética. Código. Eu tenho a função metalinguística quando eu uso o código para explicar o próprio código. Então, olha, por exemplo, a nossa aula. Eu uso a língua portuguesa para explicar os recursos da língua portuguesa. Eu também tenho a função metalinguística. Se eu tenho um outdoor, né, escrito anuncie aqui, eu tenho o código falando do próprio código, função metalinguística. Se eu tenho uma foto sendo tirada da foto, quer dizer, eu explicito como essa foto foi feita, função metalinguística. Se eu tenho, né, um poema que fale da arte de fazer poema, função metalinguística. E aqui, por exemplo, é o verbete do dicionário. Eu tenho a palavra sendo explicada com outras palavras, função metalinguística. E, por fim, a função fática, quando eu vejo se eu faço o teste do canal, né? Eu posso começar a estabelecer a comunicação, posso encerrar, eu posso ver se estão me ouvindo. Então, quando eu começo, oi, gente, bom dia, estou tentando estabelecer. Ou quando eu vou, né, tentando manter, estão entendendo? E aí, tá tudo bem? Tem a função fática. Ou quando eu vou, né, já encerrando, gente, então tá bom, fica assim, então, função fática. Então, a gente já vai percebendo que essas funções, daí eu coloquei aqui, desculpa, né? Nesse aqui, oi, alô, que é só um exemplozinho, né? A gente vai percebendo que essas funções, elas ocorrem predominantemente num gênero, mas elas podem ocorrer ao mesmo tempo no mesmo gênero. Por exemplo, a nossa aula, a função predominante é a função referencial denotativa, mas a gente já viu que a gente também tem função metalinguística, né? E se no meio do caminho eu falo né, estão entendendo? Estão me acompanhando? Tenho função fática. Então, no mesmo gênero, eu posso ter diferentes funções. O que a gente precisa é achar a predominante. Tudo bem? Bom, para finalizar, preparei um quadrinho aqui com o elemento da comunicação, com as características predominantes no texto e exemplos de gênero. Então, a função emotiva ou expressiva, por exemplo, foco no emissor. Quais são as estratégias linguísticas, né? O uso da primeira pessoa, subjetividade, emoção. Quais são exemplos de gênero? Diário, poesia em primeira pessoa, cartas em primeira pessoa e assim sucessivamente. Dá um print aí, anota aí e acompanha a gente no canal. Se você gostou, curte aí. Até mais!